eu acho, né? É um programa de computador que tem o código aberto. E ele todo mundo pode mexer nele, todo mundo pode pegar o código, ver o código. Ele não é tão restrito porque, por exemplo, a Microsoft pega o Office e faz tudo o que ela quer. Se ela muda a interface do Office 2003 para 2007, você não tem escolha nenhuma. Fora dar um palpite lá, mas que entra no... Tem um feedback lá, mas são eles que decidem. Entra num bolo de palpites que talvez não conte nada. E no software livre não, se você realmente quer fazer alguma coisa, se você entende alguma coisa, você pode aprender a programar, por exemplo, ou ler o código e conseguir colaborar. Ele começou em 1983 com o Richard Stallman, deu início no projeto que chama, né? E depois criou a Free Software Foundation. Os princípios do software livre, então. A liberdade do software, então, executar o programa para qualquer propósito. Então, por exemplo, se eu quero pegar um programa que é software livre e usar para qualquer motivo, eu posso. Um programa normal, geralmente quando você compra ou quando você vai usar a primeira vez, ele tem aqueles termos de uso, né? Então lá, por exemplo, se você for ler os termos de uso do programa, tem você não pode usar esse programa para fazer nada de terrorismo, sei lá. Então a Al-Qaeda pode usar um software livre, não tem problema. Se fazer o documento deles lá no OpenOffice. Estudar como programa. E alfabetizar também suas crianças, né? Como eu tinha dito, a pessoa pode pegar o programa, ler o código e daí entender como é que o programa funciona e qual é o objetivo dele. Mudar o programa para a vontade que ele quiser. Então eu posso pegar um OpenOffice e se eu souber programar na minha empresa, lá tem os programadores, eu consigo botar as pessoas para arrumar e fazer um workflow do jeito que eu gosto de usar o programa. Então toda vez que você abre o programa, já vai abrir com uma marca d'água assim, assado, você consegue mudar do jeito que você quiser. Claro, não é todo mundo sabe programar, mas a sugestão é que você aprenda mesmo. E a ideia é que todo mundo faça isso e melhore. E disponibilizar para outras pessoas usarem. Então a ideia é de ser livre e todo mundo pode usar. Daí vantagens, a ideia de ser assim aberta é que daí dizem que vai ser mais seguro. Então, por exemplo, a Microsoft consegue colocar um código lá, tudo que você escrever manda um negócio do servidor da Microsoft para eles analisarem sobre o que você está falando. Isso no software livre, se existir, alguém consegue tirar e consegue descobrir e limpar rapidamente, né? Mais estável, a ideia é quanto mais gente estiver mexendo, menos bug vai ter, porque o bug já consegue ser arrumado na hora. Bug, para quem não sabe, é um problema do software. Assim. Você fecha um documento e fecha o programa inteiro, então é uma coisa errada. E como ele é livre e aberto, é barato, né? É de graça. Bom, aqui a gente devia ter colocado um slide falando das desvantagens. Então, algumas desvantagens que a gente vê, assim, se você pegar a maioria dos softwares livres hoje, eles não dão muito foco para usabilidade, para interface. Como é muito voltado ainda, agora está mudando um pouco, mas era muito voltado para programador, para engenheiro, o cara que não pensa muito assim nas pessoas, né? Eu sou engenheiro. As pessoas, então não tinha muito essa visão de fazer o negócio ser usado, era sempre, bom. Por exemplo, eu trabalhava na ESO com Lotus Notes e foi um programa desenvolvido por engenheiros, que era para ser o software de comunicação mais robusto, não sei o quê. É foda, você fazer qualquer coisa assim é uma interface horrorosa. Depois que você aprende a mexer e tal, você vai indo, mas até aprender não tem nada de intuitivo. E o software livre virou uma revolução, né? Então, a ideia do Che Guevara, assim, né? Power to the people, que o povo tem que ter força, não sei o quê. Então, a população não precisa só consumir a tecnologia, mas eles conseguem trabalhar com ela e mudar ela da maneira que precisar. Tem todas essas desvantagens, a questão mesmo é que com o tempo elas melhoradas, né? Ultimamente tem melhorado bastante, assim, vocês conseguem ver, até porque tem mais gente comum, vamos dizer assim, programando, né? Tem
quanto mais passa o tempo, a tecnologia vira mais inserida na vida de todo mundo, assim, tem mais gente programando, mais gente fazendo coisa e mais gente que consegue ver esses detalhes, essas desvantagens, esses problemas, consegue arrumar. Tem aqui alguns exemplos de navegador, aplicativo. Eu acho que o exemplo mais famoso, assim, que a gente até não colocou, mas é o mais conhecido, é o Linux, né? Que é um sistema operacional inteiro, completamente open source, tem um grupo que cuida das mudanças, mas todo mundo consegue mudar, todo mundo consegue enviar as mudanças, o pessoal só recebe e daí aplica no kernel, que eles chamam, que é a base do sistema operacional. Então tem navegadores, OpenOffice, como a gente comentou, entretenimento, tem programa para música, tem o GIMP, que é um Photoshop alterado, tem para comunicação, tipo Messenger, essas coisas, antivírus, tudo isso open source. Então você imagina que o Norton antivírus, o cara, para fazer uma atualização, a equipe lá, o pessoal da Norton tem que ver o problema, fazer a atualização e botar no servidor. Já no software open source não, o cara já vê, já muda e já está lá atualizado. Então quando você baixa já está sempre atualizado, teoricamente. Os caras já criam um vírus Sim. Agora a gente vai falar sobre uns programas, softwares livres que a gente pegou com as mesmas professoras que conversaram com as meninas. O primeiro que a gente viu era o Growing for Children, que é como se fosse um pente mais elaborado, assim, com mais recursos. E no caso, muito mais clipartes, né? Figurinhas prontas, as crianças podem colocar no desenho, até para poder contar uma história, não se preocupar tanto com a técnica de como desenhar. Mas tem outras ferramentas tipo pincel, spray, lápis. Esse aqui é o Socomind, que alguns já devem ter jogado. É como se fosse um labirinto onde você tem que mover as caixinhas. E tem essa questão da lógica, né? Se vai conseguir movê-las ou não, tem que ter uma linha por trás. É um quebra-cabeça mesmo. Esse é o Festoon, que são frutinhas onde você pode criar personagens em cima, botando carinhas, olhinhos, braços, pés. Eu acho que esse, assim, pelo que eu dei uma olhada, o objetivo maior dele é mais ou menos como aconteceu com a paciência no Windows, né? A paciência foi inserida no Windows para os executivos aprenderem a usar o mouse e o teclado. Então eles não tinham assim, o costume de usar mouse e teclado, então a paciência era uma coisa perfeita, que tinha o clique, arrasta, duplo clique, tudo isso. Dizem que a paciência foi inserida por isso. Nesse joguinho, você vê que ele também tem o clique, arrasta, então ele brincando, a criança aprende a interagir com o mouse, com o computador mesmo. Daí tem alguns outros que já são com menos recursos, assim, que é, por exemplo, um programa que tem um aba. Você abre e a janelinha com um aba, que seria igual a um aba normal, só que você mexe no computador. Não tem uma funcionalidade a mais, não dá nenhuma outra resposta e não tem também esse negócio tátil, né? A mesma coisa com o labirinto 3D. É como se fosse um labirinto com as cruzadinhas, mas ao invés de você desenhar com o lápis, você vai direcionando o caminho com as setas. Não são coisas que mudaram, não são que tivesse transferido para o computador. E outra coisa também é o jogo dos erros, que são duas imagens onde você tem que clicar na diferença entre elas. São 6 erros onde você pode descobrir coisas mais bem completas assim. Mas é a mesma coisa das cruzadinhas infantis também. E acho que é legal falar que o software livre para essas escolas é uma coisa maravilhosa. Se as escolas tivessem que, imagina, comprar Office, comprar todos esses programas, por exemplo, outros que elas usam, seria um custo muito caro. Então imagina, cada escola, sei lá, tem 5 computadores, 4 computadores numa escola pública, e gastar um dinheirão, o governo, né, que talvez pode ser aplicado em outras coisas, sei lá, merenda, pagamento, salário do professor, essas coisas. Então tendo o software livre, as escolas podem usar esse dinheiro de uma maneira melhor e não deixar de ter todos os recursos que uma escola particular tem também. Mas de todos os programas que a gente viu, eu achei que o mais interessante era esse aqui, o HQ, que você poderia montar uma